Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto, e você vai ver a seguir. Divergências entre Prefeitura e CEP dificultam um acordo para a educação em Petrópolis. Mesmo com decisões do Tribunal de Contas pela licitação de linhas de ônibus, a Prefeitura de Petrópolis quer estender contratos que já venceram. O Hospital dos Olhos Dr. Tanuri aceita acordo do município de Petrópolis com ressalvas. MPRJ recomenda à Câmara de Teresópolis que revise leis urbanísticas e assegure a participação popular. Alunos da Firgência nas SESI Petrópolis se destacam com projetos sobre desastres socioambientais. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. As divergências entre a Prefeitura de Petrópolis e o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, dificultaram um acordo para garantir a continuidade dos serviços da rede municipal de ensino. O assunto foi tema da audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis nesta terça-feira, onde o município apresentou uma proposta de transição para os trabalhadores vinculados à capital ambiental. O advogado do CEP, Hugo Tatti, apresentou no início da audiência uma minuta de termos de acordo, construída nas tratativas entre o sindicato e o município. O documento do dia 24 de agosto prevê medidas para a transição dos trabalhadores terceirizados e para a realização de processo seletivo simplificado. A proposta ainda depende de homologação judicial para produzir efeitos. No entanto, o procurador-geral do município, Fernando Fernandes, afirmou que a prefeitura concorda parcialmente com a minuta apresentada pelo sindicato. De acordo com ele, Petrópolis pretende realizar um processo seletivo simplificado, através de uma empresa especializada, para atender às necessidades da Secretaria de Educação. Assim como na audiência anterior, que discutiu a situação da educação em Petrópolis, o CEP apresentou divergências em relação ao acordo proposto pela Prefeitura. A proposta do município prevê a contratação direta de trabalhadores vinculados à capital ambiental, com prioridade para aqueles que foram desligados da empresa. Essa contratação será mantida até o fim do ano letivo de 2026. Para 2027, o município pretende realizar um processo seletivo. Um dos pontos de divergência entre a Prefeitura e o CEP está justamente na questão das funções que deverão fazer parte do processo seletivo. Na manifestação apresentada, o município também pretende realizar concurso público posteriormente para preencher de forma definitiva as funções consideradas permanentes na rede. Na audiência, o procurador afirmou que a proposta municipal não contempla neste momento as funções de cozinheira, auxiliar de serviços gerais, motorista e vigia. O ponto contraria a minuta apresentada pelo CEP. O documento do sindicato prevê que o processo seletivo simplificado para 2027 contemple cozinheiras, auxiliares de serviços gerais, cuidadores, educadoras de educação infantil, inspetores, intérpretes de Libras e auxiliares de secretaria. A situação dos postos de trabalho, não das pessoas. A defesa da capital ambiental concordou com a proposta, mas com uma ressalva. Segundo a empresa, os serviços já prestados e aqueles que eventualmente forem executados até a formalização da contratação direta pelo município precisam ser devidamente remunerados. A capital ambiental também afirmou que está disposta a colaborar com a transição, fornecendo informações sobre postos de trabalho e os funcionários atualmente alocados. A empresa acrescentou que a rescisão dos contratos de trabalho, diante do número de funcionários envolvidos, deverá contar com a participação do Ministério Público do Trabalho e do sindicato. Os termos discutidos na audiência desta terça-feira ainda não podem ser tratados como um acordo definitivo. A decisão sobre a homologação e os próximos passos da transição ainda dependem da análise da Justiça.
Mesmo com decisões anteriores do Tribunal de Contas do Estado pela realização de licitações no transporte coletivo de Petrópolis, a Prefeitura e a CPTrans defendem a possibilidade de estender contratos que já venceram. A proposta foi discutida também nesta terça-feira, durante uma audiência na Justiça. A discussão envolve a Transporte São Luís, conhecida como Cidade das Hortênsias. O contrato da empresa terminou em agosto do ano passado. Na ação, o Ministério Público sustenta que não há possibilidade de uma nova prorrogação e pede que as linhas sejam licitadas. A manifestação ocorreu durante uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, em ação movida pelo Ministério Público. A proposta apresentada pelo município, no entanto, depende primeiro de uma realização de uma perícia para calcular o suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato com a Cidade das Hortênsias. Durante a audiência, o diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, defendeu que uma eventual extensão do contrato garanta a continuidade do serviço e permita os contratos das empresas que ainda operam na cidade terminem juntos em 2032. A companhia também apontou a necessidade de investimentos na frota. Segundo a CPTrans, 35 veículos da Cidade das Hortênsias atualmente em operação foram fabricados antes de 2016. A proposta de extensão, segundo o órgão, deveria estar condicionada à renovação da frota. Um dos pontos mais sensíveis da audiência foi a possibilidade de inclusão em um eventual acordo das linhas que pertenciam à antiga Cascatinha Transportes Coletivos de Passageiros. As linhas foram absorvidas pela Cidade das Hortênsias após a paralisação da empresa em 2024. A questão ganha peso porque essas linhas já foram alvo de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. Em 2021, o TCE determinou que a Prefeitura iniciasse o procedimento licitatório para as linhas então operadas pela Cascatinha. Na mesma decisão, a Corte de Contas determinou que os contratos da Petroita e da Transporte São Luís não fossem renovados após o fim das concessões. Eu entendo essa remodelagem que a CPTrans propõe. Nós ficamos pensando sobre como poderíamos resolver isso. Mas assim, mudar o contrato já está vencido, eu acho inviável. A promotora também questionou a falta de discussão mais ampla sobre a proposta. Não tem nem uma proposta de política pública passada por todas as instâncias, né? Eu fiz essa recomendação de que isso fosse levado ao Conselho, fosse levado à Câmara, para ampliar esse debate com a sociedade, mas até onde eu sei isso não foi feito. A Cidade das Hortênsias, por sua vez, defendeu a prorrogação do contrato e afirmou que tem atuado para garantir a continuidade do serviço de transporte. A empresa também destacou que realizou a compra de 11 coletivos, mesmo sem um contrato vigente, e a absorção de linhas deixadas por empresas que interromperam as operações. E o Hospital dos Olhos Dr. Tanuri aceitou com ressalvas o acordo proposto pelo município de Petrópolis em relação ao pagamento de débitos de cerca de R$ 6.300.000 por serviços prestados para o Sistema Único de Saúde. O sócio administrativo da unidade enfatizou que a situação do hospital atingiu um estado crítico e exigiu pontualidade rigorosa nos pagamentos. O sócio administrativo da unidade, Guilherme Tanuri, disse ao Correio que o hospital precisou recorrer a um empréstimo para manter os atendimentos com qualidade. Segundo ele, a situação do Hospital dos Olhos Dr. Tanuri atingiu um estado crítico, mas conforme a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, os serviços seguem de forma regular, sem impacto para a população. O assunto foi debatido nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, durante uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis. A dívida do município com o Hospital dos Olhos chegou a cerca de R$ 6.300.000 por serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com Clarissa Rippel, a pasta pagou aproximadamente R$ 267.000 para quitar pendências relacionadas a março e abril deste ano. Esse pagamento já havia sido acordado entre as partes. O débito mais recente, referente a 2026, está em quase R$ 3 milhões e vai ser quitado primeiro, segundo a secretária de Saúde. Esse valor vai ser dividido em 4 parcelas de R$ 743 mil, com vencimentos de setembro a dezembro. Já os débitos antigos, dos anos de 2024 e 2025, somam um pouco mais de R$ 3.400.000 e serão divididos em 3 parcelas a serem pagas
entre janeiro e março de 2027. Os pagamentos serão realizados respeitando o limite orçamentário da pasta. O município informou que as parcelas serão pagas todo dia 20 de cada mês e a defesa do hospital pediu fixação de medidas que obrigam o devedor a cumprir uma ordem judicial em caso de descumprimento. O advogado solicitou ainda a definição de uma data específica para o pagamento dos meses regulares, visto que o município apresentou data fixa apenas para as parcelas do acordo. O Ministério Público mostrou-se favorável ao acordo. O juiz Jorge Luiz Martins não homologou o acordo na sessão. E agora, mudando de cidade, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou na segunda-feira à Câmara Municipal de Teresópolis a revisão de processos legislativos relacionados à política urbana do município serrano e a adoção de medidas para assegurar a participação da população e também de entidades representativas da sociedade civil na elaboração de futuras leis sobre o tema. Confira. A recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro orienta a Câmara Municipal a revisar os processos legislativos que resultaram na aprovação de leis urbanísticas em Teresópolis nos anos de 2024, 2025 e 2026. A análise deverá verificar em cada caso a realização de estudos técnicos e a observância dos mecanismos de participação da sociedade. Se forem identificados irregularidades ou vícios de inconstitucionalidade, a Câmara deverá adotar medidas legislativas cabíveis para corrigi-los. De acordo com o documento do MPRJ, há indícios de que leis aprovadas recentemente sobre questões urbanísticas, ambientais e de ocupação de solo tenham sido elaboradas sem participação prévia do Conselho Municipal de Teresópolis e sem observância de mecanismos de participação popular previstos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a promotoria, a Constituição Estadual estabelece a participação efetiva da população e de entidades representativas da comunidade na elaboração de normas relacionadas ao planejamento urbano, zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, construções e edificações e proteção ambiental. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, também já reconheceu a inconstitucionalidade de leis urbanísticas aprovadas sem o cumprimento dessas exigências. A Câmara Municipal de Teresópolis terá o prazo de 90 dias úteis para informar ao Ministério Público as providências que foram adotadas em atendimento à recomendação. Agora, voltando para os assuntos que envolvem a cidade imperial. Os alunos da Escola Firgência Nas SESI de Petrópolis ganharam destaque internacional com a realização de um projeto sobre desastres socioambientais. O objetivo da pesquisa dos alunos foi a construção de um pluviométrico cujo diferencial é o baixo custo do equipamento. O projeto Previsão de Deslizamentos e Mobilização Social para aprimorar o sistema de alerta, uma articulação entre universidade, poder público e comunidades em situação de risco, foi realizado por alunos da unidade de Petrópolis da Escola Firgência Nas SESI, em parceria com o Laboratório GeoEco da UFRJ. O projeto trabalha com a produção de protótipos de pluviômetros com valores significativamente mais acessíveis que os disponíveis no mercado. Esse trabalho ele é excelente por várias razões, mas uma das principais para nós, o CEMADEM, uma instituição nacional que monitora o país inteiro e depende de pluviômetros para poder fazer esse monitoramento, é justamente porque ele vem com uma ideia de conseguir equipamentos de baixo custo. Se nós conseguirmos, depois desse projeto finalizar a produção desses instrumentos, nós vamos melhorar muito a nossa capacidade de monitoramento. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, o pluviômetro produzido pelos participantes do projeto é 30 vezes mais barato que os equipamentos utilizados atualmente, fator de extrema importância para o acompanhamento da situação climática nacional. O projeto aqui, esse protótipo, nós estamos falando de coisa que custa 30 vezes menos. É claro que ainda precisa de uns aperfeiçoamentos, mas então isso mostra que entre o valor que nós temos hoje e o que está sendo produzido aqui, com certeza podemos ter um produto futuro ainda mais de baixo custo que possa atender, portanto, essa demanda, que não é só do CEMADEM, é de várias outras instituições do Brasil que só não conseguem avançar porque num país como o nosso o recurso é escasso e, portanto, nós não conseguimos comprar produtos caríssimos como esses.
De acordo com a diretora da escola, Bianca Esteves, com projetos como este, acontece o fortalecimento da cultura de prevenção e mitigação de desastres socioambientais e, principalmente, a formação de alunos e cidadãos conscientes e envolvidos com a sociedade. Projeto rico que tem muito valor para nós, para a nossa cidade especialmente. Então, oportunizar, porque a educação ela é muito mais do que dar oportunidade de desenvolvimento acadêmico, de áreas de conhecimento. A gente forma não só para o resultado acadêmico, mas também para a vida, para a sociedade, então a formação de valores. O projeto e o trabalho surgiram da participação do grupo da escola em oficinas de educação para a redução de riscos de desastres, nas quais aprofundaram os estudos sobre percepção de risco, mudanças climáticas, sistemas de alerta e alarme, rotas de fuga, pontos de apoio e medidas de autoproteção. Premiada em 2025, a iniciativa chamou a atenção de um grupo de 40 pesquisadores de instituições do Brasil e de fora do país. É um projeto que traz estudantes de pós-graduação, doutorado, mestrado e também recém-doutores fazendo pós-doutorado, com a intenção de, no projeto, a gente ampliar a nossa capacidade de gerenciar os riscos. Vale destacar que o protótipo teve resultados aprovados por especialistas, pesquisadores e estudantes de pós-graduação ligados ao projeto Natrisc, uma parceria científica entre Brasil, Noruega e Índia, focada em mitigação de desastres naturais, estabilidade de encostas e sistemas de alerta. E o que a gente pôde ver com esse projeto é o protagonismo, o que nos dá muito orgulho e muita satisfação de poder oportunizar esse desenvolvimento, e é o que a gente disse, assim, tem futuro, Então a gente fica muito feliz e orgulhoso com isso. E você vai ver no próximo bloco. Motorista cai com carro em ribanceira no Retiro, em Petrópolis. Veículo furtado é recuperado e homem é preso com drogas em Petrópolis. Polícia Militar prende 3 homens e apreende mais de 1,8 kg de drogas em Petrópolis. 2 homens são presos e 2 armas e drogas são apreendidas durante a ação no Habitat, em Três Rios. INSS libera consignado sem biometria facial para aposentados. Beneficiários de programas sociais não conseguem mais abrir conta em sites de apostas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama?
sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E um motorista caiu com um carro em uma ribanceira na tarde desta terça-feira no bairro Retiro, em Petrópolis. O condutor do veículo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos moderados. Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira em Petrópolis. Um homem ficou com ferimentos moderados após cair com um carro de passeio em uma ribanceira na rua Hansbritchen, no Retiro, na localidade conhecida como Comunidade do Alemão, em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h57 da tarde desta terça-feira para o atendimento da ocorrência. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista é retirado do carro e hostilizado pelos moradores, por aparentemente estar embriagado, informação que não foi confirmada pelos bombeiros ou pelas forças policiais. Nós entramos em contato com a Polícia Civil para saber se foram acionados para a ocorrência e se o teste de alcoolemia foi feito no motorista, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. E agora a gente segue para as ocorrências policiais, onde uma ação conjunta entre o 26º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, resultou na recuperação de um veículo furtado e na prisão de um homem em Petrópolis. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira, dia 25, em Cascatinha. O suspeito foi preso por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. A ação começou depois que a Polícia Rodoviária Federal repassou informações sobre um veículo BYD branco identificado como produto de furto. O automóvel foi localizado em um posto de combustíveis na rua Bernardo Proença, em Cascatinha. Durante as diligências, foi constatado que o veículo estava sendo utilizado com uma placa diferente da original. Imagens do estabelecimento mostraram que o carro havia sido levado até o local por um funcionário do posto, que trabalhava como frentista. Durante a abordagem, foram encontrados dentro do veículo 8 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 900 gramas da droga. Também foram apreendidas uma balança de precisão, material utilizado para embalagem de entorpecentes e uma faca. Além disso, um celular e R$12 em espécie foram encontrados. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia e, após a análise da ocorrência pela autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça. Já o veículo foi recuperado e deve ser devolvido ao proprietário. E 3 homens foram presos em 2 ocorrências de tráfico de drogas registradas na terça-feira, dia 25, em Petrópolis. As ações aconteceram no Quitandinha e na região do Águas Lindas, em Nogueira. Ao todo, foram apreendidos mais de 1,8 kg de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha. No Quitandinha, um homem de 31 anos foi preso, apontado como envolvido com o tráfico de drogas. A abordagem aconteceu na Rua Paraná, durante uma ação de patrulhamento. Com o suspeito, foram encontrados 22 sacolés de cocaína escondidos dentro do tênis, totalizando cerca de 44 gramas. Também foram apreendidas 3 pedras de crack com aproximadamente 6 gramas, além de um celular e R$40 em dinheiro. Segundo os agentes, o homem admitiu que fazia a venda de entorpecentes por meio do sistema conhecido como Disque Drogas. Durante as buscas em uma área de mata indicada pelo próprio suspeito, também foi encontrado material usado para indolação de drogas. O homem foi levado para a 105ª Delegacia, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já na região do Águas Lindas, em Nogueira, 2 homens foram presos durante uma ação contra o tráfico de drogas. A ocorrência começou após denúncias sobre a venda de entorpecentes em uma área de mata próxima ao ponto final de ônibus. Durante a ação, 3 suspeitos foram vistos com sacolas de drogas e tentaram fugir com a aproximação dos agentes. De acordo com a ocorrência, um dos envolvidos efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes, que reagiram. 2 suspeitos foram detidos. Um deles sofreu ferimento na perna durante a fuga. Ele recebeu atendimento médico no Hospital Alcides Carneiro. Na ocorrência, foram apreendidos 1,645 kg de cocaína,
106 gramas de crack e 57 gramas de maconha. Também foram apreendidos R$ 30 em dinheiro. Ao todo, a quantidade de drogas apreendidas passou de 1,8 kg. Os 2 homens foram levados para a 106ª Delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. Eles são investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para finalizar esse assunto, vamos mudar de cidade e falar dos policiais militares do 38º Batalhão, que prenderam na segunda-feira 2 homens durante uma ação integrada de inteligência e policiamento ostensivo no bairro Habitat, em Três Rios. A ação foi desencadeada após informações levantadas pelo Serviço de Inteligência sobre a possibilidade de novos confrontos entre grupos criminosos na localidade. Durante as diligências, um homem de 19 anos foi localizado e, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, sendo alcançado e detido. Com ele, foi apreendido um revólver de calibre .38, além de 7 munições do mesmo calibre. Na sequência, as equipes foram até outro endereço, onde localizaram um homem de 33 anos. Durante as buscas, foram apreendidos 58 pinos de cocaína, 8 buchas de maconha, R$ 974 em espécie e uma munição de calibre 9mm. Em diligências realizadas em um imóvel abandonado ao lado da residência, os policiais localizaram ainda uma pistola 9mm com um carregador contendo 11 munições. Ao todo, foram apreendidas 2 armas de fogo, 19 munições, 58 pinos de cocaína, 8 buchas de maconha, R$ 974 em espécie e um aparelho celular. Os 2 homens foram conduzidos para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. O homem de 33 anos foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O homem de 19 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. E agora a gente muda de assunto para falar dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, sem biometria facial nas bases do governo federal, que voltaram a poder contratar empréstimos consignados. A autorização poderá ser feita pelo aplicativo Meu INSS, com acesso por dados bancários. A mudança já está em vigor após a publicação da Instrução Normativa 213 do INSS no último dia 19. A nova regra altera procedimentos para a contratação e portabilidade dos empréstimos consignados. Os principais pontos de alteração são que os beneficiários sem biometria facial poderão autorizar o empréstimo pelo Meu INSS usando os dados bancários. Além disso, na portabilidade, o segurado deverá assinar um termo específico no aplicativo. O banco que receber o contrato terá 20 dias para confirmar a transferência. Sem a confirmação, a operação será cancelada. E o desconto no benefício só poderá ocorrer após o banco enviar a documentação exigida ao INSS. Além disso, as instituições terão de informar em até 7 dias úteis os dados do depósito do empréstimo na conta do beneficiário. É importante destacar que a autorização do desconto não poderá ser feita por telefone, nem comprovada por gravação de voz. Vale lembrar que a biometria facial havia sido adotada em agosto do ano passado como requisito para reforçar a segurança e combater fraudes, após a série de escândalos no INSS do ano passado. A tecnologia continua disponível para as pessoas que têm foto nas bases oficiais, como Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e também da Justiça Eleitoral. Com as novas regras, quem não tem registro biométrico não ficará impedido de contratar o crédito. Apesar da dispensa da obrigação, o INSS alega que a instrução normativa tem uma série de requisitos para prevenir a fraude. Depois da autorização do titular, a instituição receberá o contrato e terá até 20 dias para confirmar a alteração. E se não houver confirmação dentro desse prazo, a transferência será cancelada. O beneficiário também deverá assinar um termo de autorização no aplicativo Meu INSS. Segundo a nota do Instituto, a exigência reforça a necessidade de anuência expressa do titular para a transferência do contrato. E mais de 3 milhões de pessoas já tiveram acesso impedido a plataformas de apostas por estarem na base de beneficiários de programas sociais ou de iniciativas de recuperação financeira. O bloqueio é feito automaticamente pelo Serpro, a partir de consultas realizadas pelas casas de apostas ao CPF dos usuários.
O sistema utilizado para fazer a verificação é o módulo Impedidos, criado pelo Serpro dentro do sistema de gestão de apostas. A ferramenta foi desenvolvida para a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e integra a estrutura de regulação, monitoramento e fiscalização do mercado de apostas no Brasil. A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e impede que beneficiários do Bolsa Família, do BPC, do FIES e de programas de renegociação de dívidas participem de apostas de cota fixa. A intenção é proteger recursos destinados à assistência social e à recuperação financeira das famílias. A verificação é feita por meio do cruzamento de CPFs. As operadoras autorizadas recebem do Serpro acesso a uma interface de integração tecnológica, a API, que permite consultar a situação de cada usuário. A consulta acontece em tempo real no momento em que uma pessoa tenta criar uma conta e também no primeiro login realizado diariamente. O sistema informa a plataforma se há algum impedimento e qual é a condição que motivou o bloqueio. A restrição também vale para pessoas que já possuem cadastro em sites de apostas. Quando o sistema identifica um impedimento em uma conta existente, a operadora tem até 3 dias para realizar o encerramento. Nesse caso, o saldo disponível deve ser devolvido integralmente ao titular da conta. A decisão de bloquear um novo cadastro ou encerrar uma conta já existente é responsabilidade da própria plataforma. Não existe uma intervenção manual do governo para determinar individualmente os bloqueios. A regra é aplicada ao CPF, independentemente de qual seja a origem do dinheiro utilizado nas apostas. O cidadão que tiver o acesso bloqueado não sofre nenhuma outra penalidade por causa da restrição. E o Brasil registrou 59 milhões de passageiros em voos domésticos entre janeiro e julho de 2026. O resultado é o maior já registrado para os 7 primeiros meses de um ano desde o início da série histórica iniciada nos anos 2000. O levantamento é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, com dados compilados pelo Ministério do Turismo. O volume representa um crescimento de 4,04% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 57 milhões de passageiros em voos dentro do país. Somente em julho, 9 milhões e 100 mil viajantes utilizaram o transporte aéreo doméstico. A movimentação também foi recorde para o mês e ficou 1,85% acima dos 9 milhões registrados em julho do ano passado. O crescimento também foi observado nas viagens internacionais. De janeiro a julho, foram 17 milhões e 700 mil passageiros em voos internacionais, um aumento de 8,2% em comparação com os 16 milhões e 400 mil registrados nos 7 primeiros meses de 2025. Em julho, a movimentação internacional chegou a 2 milhões e 700 mil passageiros, o maior número já registrado para o mês. O resultado representa uma alta de 4,2% em relação a julho de 2025, quando foram contabilizados 2 milhões e 600 mil passageiros internacionais. Os dados fazem parte do acompanhamento do setor aéreo realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil e foram compilados pelo Ministério do Turismo, mostrando crescimento tanto na movimentação dentro do país quanto nas viagens internacionais. O desempenho também aparece no turismo de negócios. Nos 7 primeiros meses de 2026, o segmento alcançou 8 bilhões e 400 milhões de reais em faturamento. O valor é 8% maior do que os 7 bilhões e 800 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. E você vai ver a seguir. Petrópolis tem 49 oportunidades de trabalho nesta semana. O Estado divulga mais de 2.700 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Desigualdades marcam formalização do trabalho entre jovens brasileiros. Rio de Janeiro inicia a análise dos resultados do IDEB nas redes de ensino. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. A gente começa esse nosso bloco com notícias para quem está em busca de trabalho. Isso porque o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está com 49 oportunidades disponíveis até sexta-feira, dia 24 de agosto. Olha só. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece, nesta semana, 49 oportunidades de trabalho para a população petropolitana. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 28 de agosto, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência, como ajudante de gesseiro, auxiliar administrativo, camareiro de hotel, pedreiro, entre outras. As demais vagas que exigem experiência prévia estão disponíveis no nosso site, correiopetropolitano.com.br. E o governo do estado também está divulgando esta semana oportunidades. São 2.726 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 1.232 oportunidades com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.494 vagas no Centro de Integração Empresa-Escola. Na região metropolitana, estão concentradas 84,6% das vagas. São 1.232 chances de trabalho, sendo 141 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades para subgerente de loja, polidor de automóveis, vigilante patrimonial e auxiliar de mecânico, com remunerações que podem chegar a 2 salários mínimos. Na região serrana, todas as 168 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. O maior salário, no valor de R$ 6.484, é oferecido para o cargo de gerente de recursos humanos, que exige experiência e o ensino superior completo. Existem ainda outras vagas como açougueiro, frentista e repositor, com remuneração de até 2 salários mínimos. Já no Médio Paraíba, a captação reuniu 22 oportunidades, como caseiro, padeiro e cozinheiro geral, para diferentes níveis de escolaridade. De acordo com o Observatório do Trabalho, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede o ensino fundamental completo e oferece até 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda em www.rj.gov.br/trabalho. Mais informações sobre as oportunidades de estágio e jovem aprendiz podem ser obtidas no site
www.ciee.org.br. E a formalização do trabalho entre brasileiros de 16 a 29 anos ainda é marcada por desigualdades. É o que mostra a pesquisa Juventudes e o Mundo do Trabalho, realizada pela Fundação Itaú, com apoio técnico do Datafolha e do Instituto Locomotiva. O levantamento ouviu mais de 1.800 jovens de todo o país. Entre os 70% dos jovens que declararam estar trabalhando, 44% têm carteira assinada. Outros 15% são assalariados sem registro formal, 13% trabalham como autônomos ou freelancers, 10% estão em ocupações informais e 8% são estagiários ou aprendizes remunerados. O levantamento também mostra que 20% dos jovens estão atualmente em busca de trabalho. Outros 29% procuraram uma oportunidade nos últimos 6 meses e 61% tentaram uma nova colocação no último ano. As diferenças aparecem também entre as regiões do país. A formalização é mais frequente entre os jovens do Sul, com 58%, e do Sudeste, com 55%. No Norte, o percentual cai para 29% e no Nordeste para 20%. Entre os jovens das classes A e B, 43% estão em empregos formais. Nas classes D e E, são 35%. A escolaridade também pesa. Entre os jovens que estudaram somente até o ensino fundamental, 34% trabalham com bicos. Entre aqueles com ensino superior, o percentual é de apenas 3%. Na busca por emprego, 49% dos entrevistados apontaram a falta de experiência como a principal dificuldade. Em seguida, aparece a quantidade de pessoas disputando uma mesma vaga, citada por 39%. Quando o assunto é futuro, 30% dos jovens dizem que atualmente o principal desejo é ter um emprego com carteira assinada. Pensando nos próximos 5 anos, porém, esse percentual cai para 16%, enquanto a preferência por trabalhar por conta própria sobe de 28% para 42%. Para 91% dos entrevistados, a situação financeira estará melhor daqui a 5 anos. O mesmo percentual considera que cursos técnicos e profissionalizantes são um caminho mais rápido e eficiente para conseguir um emprego. Já 85% consideram o diploma de ensino superior importante para conquistar uma oportunidade. Entre as áreas em que os jovens gostariam de trabalhar futuramente, saúde aparece em primeiro lugar, com 25%, seguida por tecnologia, com 22%. Comércio e trabalho administrativo aparecem com 19% cada. Na escolha de um emprego, o salário é a principal prioridade para 64% dos entrevistados. Benefícios, plano de carreira e um ambiente de trabalho agradável aparecem em seguida com 31% cada. Além disso, 62% afirmam que aceitariam ganhar um pouco menos para trabalhar em um ambiente com menos pressão e estresse. E agora falando sobre educação, o Rio de Janeiro iniciou a análise dos resultados do IDEB 2025 para definir ações de melhoria da aprendizagem nas redes de ensino. A iniciativa faz parte do Brasil Aprende Mais, uma estratégia do Ministério da Educação que reúne dados e ferramentas para apoiar gestores na identificação dos principais desafios. O Ministério da Educação iniciou na quinta-feira no Rio de Janeiro a mobilização do Brasil Aprende Mais, uma estratégia que busca transformar os resultados do IDEB 2025 em ações de melhoria da aprendizagem. O encontro reuniu representantes do MEC, da Secretaria de Educação do Estado, da Undime e de municípios fluminenses. A proposta é analisar os indicadores, identificar dificuldades e definir prioridades de acordo com a realidade de cada rede. No Rio de Janeiro, o IDEB cresceu nas 3 etapas avaliadas entre 2023 e 2025. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o índice passou de 5,9 para 6,1. Nos anos finais, subiu de 4,9 para 5,1. Já no ensino médio, avançou de 3,7 para 4,2. Na rede pública estadual, o crescimento foi de 5,5 para 5,8 nos anos iniciais, de 4,5 para 4,7 nos anos finais e de 3,3 para 3,7 no ensino médio. Com esses resultados, o Estado atingiu os maiores índices da série histórica iniciada em 2005. A estratégia do Ministério da Educação prevê o uso de painéis de dados, relatórios e materiais de orientação para auxiliar gestores, coordenadores pedagógicos e professores. Em setembro, entre os dias 8 e 11, será realizado o Dia D,
quando as escolas deverão analisar os resultados, identificar lacunas de aprendizagem e definir prioridades. A partir desse diagnóstico, cada escola será estimulada a elaborar um plano de ação alinhado à realidade da unidade e às metas da rede de ensino. A gente segue falando sobre esse assunto, mas agora especificamente sobre uma análise dos resultados do IDEB 2025, que mostrou que o ensino médio em tempo integral pode acelerar o aprendizado, principalmente entre os estudantes em situação de maior vulnerabilidade. Entre as 100 escolas de menor nível socioeconômico, o melhor desempenho no país, 77 funcionam em formato 100% integral. O levantamento foi feito pelo Instituto Sonho Grande e pelo Instituto Natura. A análise cruzou os resultados do IDEB 2025 com o indicador de nível socioeconômico dos estudantes brasileiros. Os dados mostram que as escolas de ensino médio em tempo integral apresentam um desempenho superior em todos os níveis socioeconômicos. Entre as escolas mais vulneráveis, a diferença é ainda mais expressiva. As 1.166 unidades que funcionam 100% em tempo integral e atendem estudantes dos níveis socioeconômicos mais baixos tiveram em média 0,6 ponto a mais no IDEB do que as 1.713 escolas de jornada parcial do mesmo perfil. Isso representa um desempenho cerca de 15% maior. Os resultados também aparecem no SAEB 2025, a avaliação que mede a qualidade da educação básica no país. Em matemática, os estudantes das escolas de baixo nível socioeconômico que estudam em tempo integral tiveram 23 pontos a mais do que os alunos da jornada parcial. Segundo a análise, essa diferença equivale a 4,6 anos a mais de aprendizado. Em língua portuguesa, a diferença foi de 21 pontos no SAEB. O resultado representa uma aceleração equivalente a 3,2 anos de escolarização adicional para os jovens em situação de maior vulnerabilidade. Segundo o Instituto Natura, o resultado não está relacionado apenas à quantidade de horas que o aluno passa na escola, mas também à forma como esse tempo é utilizado. Entre os pilares do modelo estão o projeto de vida, o protagonismo juvenil, o acolhimento, a orientação de estudos e a tutoria. Mas mesmo com os avanços, o ensino em tempo parcial ainda concentra a maior parte dos estudantes. Em 2025, o país tinha 4.235 escolas de ensino médio 100% integrais, o equivalente a 21% do total. Essas unidades reuniam cerca de 214 mil matrículas urbanas avaliadas, enquanto mais de 1 milhão de estudantes ainda estavam na jornada parcial. O Instituto Natura avalia que um dos principais desafios para ampliar o ensino integral é a prioridade dada pelos governos estaduais à política. Os dados analisados pelo Instituto Sonho Grande e pelo Instituto Natura indicam, portanto, que a ampliação da jornada escolar pode ter impacto ainda maior entre os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora saber qual é a previsão do tempo para quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Jonathan Joras. Olá, e vamos com a previsão do tempo. Gente, a quinta-feira ainda deve ser marcada por instabilidade em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva, principalmente durante a manhã. À tarde, a nebulosidade aumenta, mas a tendência é de redução da chuva ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar mais firme, e essa melhora já é um sinal de que a sexta-feira deve ter um tempo mais estável, com mais sol e pouca ou nenhuma chance de chuva. Mas agora detalhando a nossa previsão do tempo de quinta-feira por cidade, em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens, mas ainda há previsão de chuva passageira. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo deve ficar firme, e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 18 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia começa com sol, mas há previsão de pancadas de chuva durante a manhã. À tarde o céu fica com muitas nuvens, e à noite o tempo deve ficar firme sem chuva, e os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira também será de sol, mas com pancadas de chuva durante a manhã. À tarde a nebulosidade aumenta, e à noite o tempo fica firme, e as temperaturas variam entre 16 e 20 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, a previsão do tempo é firme e os termômetros variam entre a mínima de 19 e máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo em Três Rios, a quinta-feira também terá sol, mas com pancadas de chuva durante a manhã. À tarde o céu fica com muitas nuvens e à noite o tempo deve voltar a ficar firme. E as temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nos nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp em DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui.
mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.